Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui para apresentar este trabalho, em nome dos coautores e de mim mesma e de todos que estiveram envolvidos neste trabalho. Pessoas que faziam as visitas domiciliares, que coletaram dados, coordenadores. E, como foi dito, este foi um esforço para levar para a média escala um projeto e para que pudéssemos avaliar o impacto daquilo que funcionava e daquilo que não funcionava. Então, foi o processo de levar para uma média escala o modelo jamaicano, que agora está sendo formatado como um pacote. E tanto na Jamaica quanto em Bangladesh foi demonstrado que esse programa tinha um impacto no curto prazo. Esses impactos se mantiveram em diversas dimensões. A nossa ideia era ver se podíamos implantar esse mesmo modelo em média escala e o que nós poderíamos compreender em fazendo esta implantação em média escala. E daí, se isso fosse bem sucedido, será que instituições e governos poderiam fazer implantações em grande escala? Então, quando pensamos numa avaliação, pensamos em ver o que conseguiríamos atingir nesse projeto. Nós tivemos um patrocínio de diversas instituições e um dos desafios era que nós continuávamos carecendo de dinheiro. Nós recebemos muito apoio de diversos do Banco Mundial, do Banco Interamericano de Desenvolvimento e de diversas instituições do Reino Unido. Nós tentamos desenvolver essa intervenção na primeira infância, que tinha um componente psicossocial de estímulo em visitas domiciliares, seguindo os protocolos jamaicanos, e isso também com uma suplementação de micronutrientes. A avaliação foi desenhada com um grupo controle, e nós temos também as amostras, uma amostra de 1.429 crianças de 12 a 24 meses em 96 cidades semi-urbanas em 3 regiões. Isso abrange 7 departamentos na Colômbia, que é uma área geográfica bastante ampla, e a intervenção durou 18 meses. Então, como é que nós conseguiríamos atingir todas essas crianças numa área geográfica tão grande? O princípio fundamental do estudo foi trabalhar com mulheres locais, com recursos locais, e a infraestrutura foi dada pelo sistema CCT de Famílias em Ação. Quando pensamos em escalabilidade, temos que pensar em autossuficiência, e os recursos locais eram mais baratos do que trazer recursos de fora, e também em termos da eficiência, o trabalho com as pessoas locais nos ajudaria a maximizar a chance de ter um impacto na comunidade, que se sentiriam donas daquela intervenção. Se depois que nós saíssemos, o governo tivesse que liderar, haveria já uma mudança fundamental na comunidade. A visita domiciliar tem a ver com mudança de comportamento, com mudança de prática nos domicílios e na comunidade. Então, pensamos que trabalhar com mulheres que eram da comunidade faria muito sentido. E depois, o Famílias em Ação já tinha algumas mulheres com características específicas. Essa é uma estrutura que já existe em outros CCTs da América Latina, e os beneficiários têm representantes das autoridades locais. Há algumas mulheres que são eleitas, que têm um poder de liderança.
Elas são mais bem articuladas e, em geral, têm um ano ou mais de escolaridade do que as outras pessoas da comunidade e elas têm também o respeito da comunidade. Então, eram candidatas excelentes a se tornarem visitantes domiciliares. Nós tínhamos 144 pessoas visitando os domicílios, com o apoio de uma rede de mentores, de 6 mentores de Bogotá, profissionais, psicólogos que nós treinamos, e eles, por sua vez, treinaram essas mulheres que visitavam os domicílios. Em termos de impacto, nós temos aí o desenvolvimento cognitivo e temos também o desenvolvimento da linguagem por Paley 3. São impactos bastante significativos, no sentido que eles preenchem 1/3 das necessidades de desenvolvimento cognitivo nas camadas de renda mais baixas, e nós conseguimos também melhorar a interação entre pais e filhos nas atividades de brincadeira e nas atividades de interação que aconteciam em casa. Então, algo mudou fundamentalmente que pode levar à sustentabilidade desses impactos. Nós tivemos $515 por ano por criança. Não está nem perto dos $14 que conseguiram na Jamaica, mas é mais baixo do que os orçamentos de muitos países e do orçamento que eles destinam a cuidados com a primeira infância. E se nós tivéssemos que ampliar esse programa, esse número poderia ser reduzido. Muito desse custo tem a ver com a supervisão. Os mentores tinham que vir de Bogotá. Se trabalhasse com mentores locais, abrangendo mais visitantes domiciliares, todo o custo de transporte, etc., cairia. Em termos de desafios, tentei reuni-las em termos de design, implantação e avaliação. Em termos de design, foi preciso identificar como isso seria feito em grande escala. Isso é extremamente importante. Em termos de ajustes na intervenção, tivemos que tratar de mulheres que tinham baixa escolaridade. Então, na Jamaica, o currículo é desenvolvido para mulheres com baixa escolaridade, mas elas precisavam de muito apoio de nossa parte. Tivemos que formatar tudo de maneira específica, com linguagem muito simples. E o processo de adaptar isso à cultura também foi muito importante. O uso de imagens familiares, de músicas familiares, de atividades rotineiras. E isso é preciso que seja considerado com muito cuidado, para que vocês possam otimizar tudo que vocês têm à disposição. E é preciso fazer tudo isso mantendo a qualidade, isto é, com a frequência das visitas, com o nível de intervenção. E o que acontece quando a criança sai do programa, é preciso integrar também os serviços com os serviços oferecidos posteriormente. Precisamos também decidir quantas famílias cada visitante ia visitar, e foram 5, e quantos visitantes por supervisor. Em termos de implantação, como é que se selecionava a visitante? Pegamos do programa Famílias em Ação, eram as mães de lá. Tínhamos que avaliar também a motivação dessas mulheres, era preciso também treiná-las. E se isso não fosse possível,
é um dos desafios em grande escala, tem-se muitas pessoas para treinar. Essas mulheres não estavam acostumadas a sentar-se ou estar numa sala de aula durante muito tempo, muitas vezes não podiam passar a noite num lugar, se precisassem passar a noite lá para serem treinadas. Então, montamos um esquema também de mentoria que pudesse dar apoio para elas. Era preciso também pensar na tecnologia, em outras maneiras para apoiá-las e ter certeza também de que elas podiam manter a qualidade. E depois os mentores e supervisores, qual era o perfil e o treinamento e como é que nós mantínhamos todos motivados. A mãe, o bebê, as mães tinham que ver algum benefício na visita e era preciso manter todos engajados e motivados, as visitantes, os mentores e depois as pessoas que treinavam os mentores. É preciso pensar em carga de trabalho, na remuneração e em um plano de carreira. Por exemplo, os visitantes as visitantes de domicílios podiam se tornar mentores, etc. Essas são questões que queria só mencionar. E agora quero falar das medidas. Nós tivemos uma amostra representativa nessa escala e a questão da entrada no programa, da matrícula no programa é complicada, porque você precisa atingir essas crianças quando é necessário, naquele período de tempo. E depois nós medimos também os outcomes para as crianças, e isso é bastante complexo. Você precisa não apenas medir os outcomes das crianças, mas também aqueles outcomes intermediários, isto é, o que está acontecendo dentro de casa, as práticas, o conhecimento, quais são os problemas que as famílias enfrentam e como é que isso pode ser aliviado. E em relação à implantação da intervenção, a qualidade dos processos, os elementos-chave, e era também fundamental coletar dados durante as visitas sobre as famílias, as crianças e a qualidade da interação. São dados muito úteis para o planejamento de exercícios futuros e tanto a implementação e os processos são aqueles lugares onde se aprende mais quando se quer ampliar o programa. Muito obrigada.